Bem, é com grande alegria que a gente agradece o convite do grupo da Maternidade Escola da UFRJ para, nesse Novembro Roxo de 2020, participar do terceiro simpósio multiprofissional de sensibilização para a prematuridade com o tema O Futuro de um Bebê Prematuro. Um tema provocador porque, em verdade, esse futuro não existe. Existe o presente e a gente constrói o futuro com as nossas ações, e a humanidade tem tentado, através de estudos e comportamentos, construir um futuro melhor. Então, esse futuro não existe no sentido de que não há uma determinação, embora a gente trabalhe num campo de muitos riscos. E a gente percebe que, com a percepção desses riscos no presente, os riscos futuros acabam recebendo um tratamento que diminui a sua capacidade de alteração da vida desses bebês. A gente inicia a nossa apresentação com um poema de Tiago de Mello, que é um ato institucional permanente, escrito nos anos mais escuros da vida brasileira, a que ele chamou de Estatutos do Homem. E hoje é necessário recitá-lo em todas as áreas da nossa vida. E ele diz: fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Nosso país político, nosso país pandêmico, nunca precisou tanto de aprender a conviver com essa verdade, com a qual a gente inicia nossos trabalhos e começa falando da epidemiologia da prematuridade. Então, existimos num mundo onde a cada ano 15 milhões de nascimentos prematuros chegam ao planeta. Uma nação a cada ano, uma nação que precisa de cuidado. E se a situação fosse essa, era uma situação contornável. Mas a situação é mais que essa, e isso torna o convívio com ela mais desafiador, porque somos 15 milhões de famílias prematuras, famílias que vão precisar de disponibilizar seus recursos e as suas capacidades, muitas vezes ausentes, ou frágeis, ou não treinadas, ou não percebidas pelo restante inteiro da sociedade, para cuidar desses bebês, para oferecer a esses bebês as possibilidades de um desenvolvimento de uma criança que nasce em bom termo, em boas condições gerais. Então somos, pelo menos no planeta, 15 milhões de famílias. E a situação, a análise dessa epidemiologia poderia parar por aí. Mas se a gente tomar que cada bebê tem pelo menos 30 profissionais envolvidos no seu cuidado, e a gente sabe que esse número é um número muito discreto perto da nossa realidade, nós estamos trabalhando com uma realidade de 450 milhões de profissionais no planeta cuidando e precisando de cuidado. Porque quem cuida e não se cuida, não cuida, se descuida. Então esse não é um mero jogo de palavras, mas uma situação para a qual a gente tem estado cada vez mais atento nas observações diárias. E isso abre
para cada um de nós um oceano de possibilidades infinitas, que são as possibilidades do desenvolvimento do cuidado. Né? A gente entende que cada bebê, que cada família, que cada história e que cada profissional tem uma biografia. A biografia do bebê que vive 6 horas, ela é muito mais extensa que essas 6 horas de vida. A biografia de um bebê prematuro que morre com 1 semana iniciou no seu desejo de ser, na possibilidade da gravidez, na infância da mãe que desejou um filho. E a biologia desse bebê recebe os reflexos do cuidado administrado e da patologia em curso, das dificuldades fisiológicas em curso. Então, a gente tem, quando fala na história desse bebê, 2 pontos absolutamente fundamentais: a dor que esse bebê vive e o sofrimento que esse bebê experimenta, porque a dor que esse bebê vive é física e ela é uma abstração da realidade que a gente encontra nos livros. O sofrimento é absolutamente individual e não se repete. Então, o que a gente tem é que a Cicely Saunders, que é um exponente do cuidado paliativo, ela diz que o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. E é desse sofrimento que a gente está falando, que a prematuridade traz, e ele tem várias características que ultrapassam em muito as características da dor física. Aquele bebê, né? A gente precisa entender, como profissionais de saúde, que prognóstico não é uma profecia e um médico não é um profeta. A nossa palavra tem valores limitados e valores apenas supostos que podem ser mudados, podem ser transformados com uma palavra salvadora chamada cuidado. É o cuidado que interfere no tratamento. A sobrevida de pacientes terminais, onde possibilidades de transformar o curso da doença, a sobrevida aumenta e a qualidade desta vida com sofrimento, cuidado, aumenta apenas pelo uso dessa expressão chamada cuidado. A gente tem nesse bebê a dor física, a gente tem, que ela é básica, a dor emocional, porque esse bebê fica triste, ele fica tenso, ele fica aflito, ele sente saudade. A gente tem uma dor familiar, essa dor familiar se refere a todo o processo da família que entra em pânico, entra em dificuldade com o bebê. Existe uma dor espiritual das crenças, das práticas, também da família e de toda a sociedade. E existe uma absurda dor social no nosso país, que é a dor da falta de vaga, é a dor da falta de medicamento, é a dor da falta de instrução, é a dor da falta de transporte, é a dor acirrada pela agressividade dos efeitos sociais da pandemia, né? É a dor das instituições, das UTIs, com qualidades de
cuidado absolutamente diversas entre uma e outra, de acordo com os recursos disponíveis para tanto. Então, uma dor social absolutamente presente na prioridade. E como disse Chico Buarque numa das suas canções dos anos 70, a dor da gente não sai no jornal. Então, existe alguma coisa por trás da patologia, por trás dos dados clínicos, que vão interferir profundamente na história desse bebê, mas que não saem nos nossos prontuários, nas nossas evoluções e nas nossas visitas. E a gente precisa se atentar para isso. Uma pequena conversa, numa tirinha, uma dos personagens diz que meu caso foi muito pior, e o outro pergunta por quê, e ele responde porque foi comigo. Então é necessário valorizar a dor do outro, porque a dor do outro não posso comparar, como eu te falei, a dor é uma melodia individual. Então, a minha dor é fundamental nesse momento, maior do que a dor do outro, porque é com a gente. E é essa dor que a gente tem que cuidar, ao invés de ficar perdendo tempo com comparações enormes. Né? E o que é que nós podemos fazer? Como nós podemos fazer melhor aquelas coisas que fazemos? Então, uma provocação que a gente faz é: que imagem você vê? O que você está vendo nessa imagem? Então, num primeiro relance, você me diz: eu estou vendo uma garça na beira do rio. A gente para e observa que eu estou vendo um rio na beira de uma garça. Então nós não estamos vendo as coisas diferentes, nós estamos dando valores diferentes às mesmas coisas que estamos vendo. Isso é uma ilustração de um poema de Manuel de Barros, onde a desconstrução das imagens que a gente vê vai criar para os nossos olhos outras imagens e permitir que essas novas imagens criadas sejam possibilidades de novos instrumentos para a gente desenvolver. Né? Então, na vida, existe a tormenta, falando em sofrimento, que a vida faz gente, mas existe também o que é que a gente faz com aquelas coisas que a vida faz com a gente. Então a gente tem sempre uma possibilidade de fazer coisas com as coisas que a vida faz com a gente. A gente não pode se sentir refém ou resultado de uma dor recebida, mas a gente vai ser sempre o resultado da reação que a gente tiver àquela dor recebida, tá? Então, quando a gente fala em cuidados individualizados para cada bebê, quando a gente fala em cuidados voltados, interessados neste desenvolvimento do bebê, quando a gente fala em cuidados que levam em conta a participação da família, e quando a gente fala nos momentos em que a doença já não tem possibilidade de reversão, em cuidados paliativos, na verdade, nós estamos falando o tempo inteiro de cuidado. É esse cuidado, então, e são as diversas características que ele nos dá, é este cuidado
que vai criar o que a gente está chamando aqui do futuro de um prematuro. Então, o futuro de um prematuro vai estar diretamente ligado à qualidade do cuidado que a gente aplica a esse bebê, tá? Então a gente entra num campo absolutamente profundo e difícil. E esse campo começa com a comunicação. É necessário trazer, buscar e entregar. Ninguém, no seu mais profundo silêncio diante de uma outra pessoa, deixa de ser comunicação. A gente está sempre comunicando alguma coisa. E essa comunicação vai ser essencial para os nossos próximos passos. Dentre elas, as mais complexas são a comunicação de notícias difíceis. Lembrar que uma notícia é difícil em tese a partir do momento que a gente não tem qualificação para transmiti-la. Já isso se torna difícil uma notícia. E todas as notícias de situações complexas e ameaçadoras da continuidade da vida são, por definição, notícias difíceis e merecem uma técnica, uma habilidade, um conhecimento, uma prática para que sejam transmitidas, não como quem tomba um elevador, mas como quem se aproxima do coração de quem vai sofrer aquela notícia e consegue oferecê-la da maneira mais compassiva que é hoje em dia permitido se conhecer. Por isso é necessário que o cuidado de quem cuida passe não essa expressão, ela não está ligada a uma sala de recreação, nem a uma sala de uma atividade física para relaxar quem cuida, mas também para que o cuidador conheça o seu papel, conheça até que ponto ele vai se envolver no cuidado e saiba, a partir daquele momento, a qualidade do seu comportamento diante da pessoa que sofre. Alguns instrumentos são muito objetivos. A presença materna, a presença do método Mãe Canguru, a estimulação do vínculo materno, que é uma grande possibilidade, né? O estudo e a capacitação da equipe na amamentação desses prematuros e na habilitação, no aproveitamento das habilidades maternas de cuidado, né? E é bom lembrar que existem as dores sociais e a lei do prematuro, que acaba de ser, há pouco tempo atrás, aguardando aprovação definitiva, ela tem um parecer favorável do Supremo e ela é uma lei temporária. Não, até o presente momento ela está valendo, onde a licença da mãe de um prematuro passa a contar a partir da alta. E isso já tem sido utilizado por muitas equipes, né? Lembrar que a dor social pode se beneficiar
de benefícios sociais disponíveis que a gente precisa orientar através das atividades dos serviços sociais para que essas famílias recebam esses benefícios, que é o benefício continuados, auxílios com bolsas, uma vez que existam laudos comprovados, e isso vai ser uma forma de abrandar a dor social. Lembrar que estabelecimento pela equipe de cuidados paliativos, que são cuidados de proteção essencialmente, são cuidados de conforto e proteção, possam ser estabelecidos para as famílias. Lembrar que esses bebês são cérebros em desenvolvimento. Lembrar que é necessário instruí-los. Então, a publicação de manuais como esse da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, São Paulo e Sociedade Brasileira de Pediatria, que está disponível abertamente na internet, são de grande validade. Para essas famílias, lembrar que dessa forma a gente atua protegendo esses bebês dos déficits de aprendizagem, atua protegendo esses bebês de déficits comportamentais para uma vida inteira. A gente atua diminuindo a possibilidade de falta de coordenação motora fina e que vai privá-lo de certas habilidades profissionais, produtivas. Né? Os distúrbios neurológicos sutis que vão precisar de tratamento, daí a necessidade de haver uma correção da dor social, dos centros de referência, dos centros de atuação, né? Lembrar que a deficiência visual ou auditiva, muitas vezes frutos de inadvertências terapêuticas e iatrogênicas das unidades, através das demandas absurdas de oxigenoterapia ou antibióticos terapia em doses e esquemas agressivos, também vão gerar incapacidade para esses bebês, da mesma maneira que geram alteração da percepção visual e espacial. E o prejuízo na autoestima, que é muitas vezes fruto de todo esse processo, da mesma maneira que os distúrbios sociais. Então a gente está cuidando muito mais do que uma membrana hialina, uma icterícia ou um risco de uma enterite. A gente está cuidando de uma vida humana que vai poder estar submersa em dificuldades que, volto a dizer, cabem ao nosso hoje agir. Esse vínculo familiar quebrado vai gerar crises sociais, e aí eu boto uma imagem daquele filme 300 com Santoro, que mostra que o afastamento da criança da família foi justamente aonde a criança ia parar de ter sentimentos de perdão, etc., transformar-se num guerreiro. Esse esfriamento das emoções transmitidas pela família, que quebrada pelo vínculo de uma internação da UTI, são muitas vezes de consequências muito graves, né? Lembrar que os nossos prematuros podem ser Albert Einstein, que nasceu prematuro e que mudou toda a humanidade. Lembrar que isso se dá também com a palavra cuidado. É a palavra do dia,
né? Hipócrates já dizia que a arte da medicina está em observar, curar algumas vezes, aliviar muitas vezes e consolar sempre. Né? E a gente deixa, para finalizar, 5 convites para as nossas equipes. Não espere, o tempo urge. Não há tempo para se gastar, se desperdiçar esperando ações de apoio, de auxílio. Da mesma maneira, a gente precisa aceitar tudo, não rejeitar nada. As nossas próprias falhas, as nossas próprias derrotas e os nossos próprios erros serão as nossas melhores acertos, as nossas melhores condutas, os nossos melhores prognósticos, porque a gente não terá rejeitado nada. Por isso a gente precisa trazer tudo para a experiência. A gente não pode recusar a capacidade de experimentar e de viver a experiência profundamente. Apenas precisamos encontrar um lugar de descanso no meio disso tudo, porque é necessário. Por mais que a alma se entregue, é necessário também que ela repousa e, principalmente, talvez aí, a forma mais elegante do conhecimento, cultivar o não saber. O não saber permite a entrada de aprendizado. Somente o não saber permite a entrada de aprendizado. O saber é uma trava, o saber é um bloqueio, o não saber é talvez o nosso maior aliado. Né? E terminando com uma frase de Ana Cláudia Quintana, onde ela diz que o ser humano é a única espécie na Terra definida por um verbo. Vaca é vaca, boi é boi, borboleta é borboleta, mas ser humano, só nós. Nascemos animais, mamíferos, pensantes e conscientes, mas só nos tornamos humanos à medida que aprendemos a ser humanos. E é isso que a gente espera que a gente vá tornando aos tempos. Terminando, o artigo 2º do mesmo Estatuto do Homem de Tiago de Mello, fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. As terças convertidas são convertidas pela nossa ação, e a nossa ação é o que temos de dose de cuidado. Então, eu quero agradecer o convite e o tempo dispensado nessa escuta e desejar a todos um bom evento.